Se hoje você perdesse tudo, casa, dinheiro, bens, status, o que sobraria? Maíse nos conduz a uma reflexão desconcertante sobre fortuna. Não a fortuna das contas bancárias, mas a fortuna da alma. Vivemos numa época em que o mundo mede valor por cifras. Quem tem mais, vale mais. Quem ostenta mais, parece ser mais feliz. Mas será mesmo? Quantas pessoas você já viu cercadas de luxo e vazias por dentro? Quantas vezes você mesmo já pensou que seria feliz quando conquistasse algo material e depois percebeu que a inquietação continuava? A grande pergunta é: qual fortuna você está acumulando? E talvez o que nos aguarde não seja o extrato bancário, mas o extrato da consciência. Fica até o fim. Comenta aqui embaixo. Para você, o que é ser verdadeiramente rico? E se inscreve para continuar mergulhando nessas reflexões que despertam a alma. Meus amigos, hoje vamos falar de fortuna, que é com certeza alguma coisa que nós já tivemos materialmente falando e não temos mais. A não ser, claro, com todo respeito, que haja algum rico na plateia. Mas vivemos numa época em que as coisas materiais são supervalorizadas e há quem se desespere por elas e nos esquecemos de que a grande fortuna é o nosso mundo interior. Isso nós não vamos conseguir mudar nunca. O homem mais rico do mundo por muitos anos chamou-se Nelson Rockefeller. Ele tinha tanto dinheiro que aos 40 anos ele entrou numa crise pavorosa, que hoje chamaríamos de depressão. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Ele começou a pensar: o que meus filhos vão ser, meu Deus, com tanto dinheiro? O que meus netos vão ser com tanto dinheiro? Ele entrou em profunda depressão, ficou muito doente e os médicos da época não conseguiam realmente ajudá-lo. Ele então teve uma ideia: eu vou criar uma fundação para ajudar quem não tem todo o dinheiro que eu tenho. E fundou a Fundação Nelson Rockefeller, que até hoje existe e que ajuda estudantes do mundo todo a estudar sem ter condições. Ele viveu até os 96 anos, porque ele encontrou para a fortuna dele um propósito extraordinário e que fazia voltar para ele todo o valor, não financeiro, mas espiritual, emocional, de tudo que ele podia estar mandando para o futuro. E aí podemos nos perguntar: qual será a fortuna verdadeira? Porque ele tinha uma fortuna real, mas a fortuna verdadeira ele precisou buscar através da dedicação à Fundação Rockefeller. E os amigos espirituais gostam de lembrar que existe um limite para a nossa ambição. Eu vinha vindo com Pedro ali pela Barra e paramos por um momento, aliás, por vários momentos, porque o trânsito é terrível, né, na Barra da Tijuca, e havia uma concessionária onde havia uma caminhonete que parecia vinda da Lua. E eu fiquei pensando: quanto será que custa essa caminhonete? E falei para o Pedro: Pedro, olha só que caminhonete, né? Eu já tirei do meu caminho, porque eu não alcanço a altura da caminhonete para entrar nela. Depois lembrei de todos os cantores sertanejos que andam de caminhonete. É uma coisa que também deixa você preocupada. Não vou botar tanto dinheiro numa caminhonete dessa. Mas é a ambição de muita gente. É um carro novo, é um apartamento novo, não pode ser aquele que você já tem. Tem que ser uma coisa maior. 5 quartos, 3 banheiros, e começa por aí. Mas os amigos espirituais nos lembram: nossa ambição é nossa prisão. Se nós não soubermos edificar
com as coisas materiais que temos, alguma coisa feliz no coração do nosso semelhante. Hoje, caminhando lá em Copacabana, andando pela Cezedelo Correia, pela Hilário de Gouveia, pela Nossa Senhora de Copacabana, num pedacinho, eu nunca vi tantos mendigos e tão velhinhos. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que nós, como sociedade, estamos fazendo? Se pessoas tão idosas, tão necessitadas, ainda estão dormindo nas ruas. Como é que nós, espíritas principalmente, colocamos a nossa cabecinha no travesseiro e dormimos, sem pensar que essas pessoas estão ao relento? Por isso, a Casa Espírita é nossa oficina de trabalho e ela nos incentiva a cada vez fazer mais. Jesus foi procurado por um rapaz que disse: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus disse: então, vai, vende tudo que tens, toma a tua cruz e me segue. E está lá no Evangelho. O rapaz era dono de muitos bens. E naquele momento, na frente de Jesus, caiu uma tristeza no coração dele, porque ele já sabia que ele não ia se desfazer dos bens para seguir Jesus. Mas 2 semanas depois, numa luta no Coliseu, defendendo as cores da família, ele é morto numa batalha, num duelo que havia entre ele e o seu oponente, e na hora da morte, ele viu o rosto do Cristo a dizer: vai, vende tudo que tens, toma a tua cruz e me segue. Tudo aquilo que ele não tinha tido forças para fazer. E está lá no Evangelho. Mas o moço era dono de muitos bens. Jesus também sabia o convite que deveria fazer e a quem fazer. Ele passa por um sicômoro e havia um homem baixinho lá em cima. E ele, sem levantar a cabeça, diz: Zaqueu, desce desta árvore, que eu quero me hospedar em tua casa. E Zaqueu, que tinha subido para ver Jesus passar, porque ele era muito baixo, corre até a casa para dizer que aquele homem, que todos diziam santo, ia chegar para se alimentar na casa dele. Os próprios discípulos acharam absurdo, porque Zaqueu tinha muitos escravos, tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Por que Jesus justamente escolheu Zaqueu? E, claro, Jesus sabia muito bem que Zaqueu, como homem rico daquela época, gostava de ser rico. Não era um homem justo, mas era um homem que gostava das coisas materiais. Mas eu acho que ele também sabia que, no futuro, Zaqueu retornaria como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e transformaria a existência de todos nós, porque quem, num momento difícil, já nos chamou por Dr. Bezerra de Menezes? É a maior falange espiritual que existe, é a de Dr. Bezerra de Menezes. Um absoluto fofo. No dia que a minha filha nasceu, há quase 42 anos, ele disse: que bom, minha filha, deu tudo certo. Mas se eu fosse você, eu ficava só com ela. Seus filhos são as almas que sofrem. Nunca mais eu tive outro filho. Nem que eu quisesse. Os amigos espirituais já nos falam as coisas à toa. Nada existe por acaso. É impressionante como nós não admitimos que no futuro, fora da matéria, teremos uma disciplina muito maior do que a que nós vivemos aqui. Quantas vezes eu vi pessoas irritadas? Nossa, naquele centro tem muita coisa, tem muita vigilância, tem muita disciplina. Eu não consegui me adaptar, porque a minha mediunidade é livre.
sentiram livre, né? A pessoa aparece uma vez na vida e outra na próxima vida. Não é nem na morte. Porque ela não está interessada, principalmente, em se modificar. Conversando com amigos oradores, eu os encontro em todos os lugares, eu digo, gente, eu me questiono, eu estou muito velha já, eu me questiono essa coisa de auto-perdão, auto não sei o quê. É preciso cuidar da criança interior. Gente, minha criança interior era ótima. Eu andava de velocípede lá no Meier, na Dias da Cruz, todo mundo já me achava gordinha, e por aí ia. Pelo amor de Deus, nós precisamos acreditar que a fortuna real é aquela que nós, todos os dias, construímos portas adentro do nosso coração. Aristóteles Onassis foi um homem imensamente rico. Ele tinha um filho que era o seu amor, Alexandre. Ele tinha uma filha também, Cristina, mas ela não significava para ele o que o filho significava. Ele era o herdeiro, tinha 23 anos. Já começava a assumir as coisas do pai. Mas um dia entrou no helicóptero e o helicóptero caiu. E Onassis internou o filho no hospital. E em 24 horas os médicos disseram, não há nada que possamos fazer. Seu filho morreu, porque o cérebro dele está morto, só o coração bate. Ele tinha mandado chamar especialistas do mundo inteiro, porque era o homem mais rico do mundo naquela época, em 1973. E ninguém pôde fazer nada. Ele, então, espera mais algumas horas e manda desligar os aparelhos para que o coração do menino parasse. Ele vai até a porta do hospital e os jornalistas correram para ele. E ele, numa frase, resumiu: hoje eu descobri que tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Porque ele tinha todo o dinheiro do mundo e não conseguiu comprar 1 minuto a mais da vida do filho. Elizabeth I, uma rainha impressionante, disse na hora da morte, Senhor, por tudo eu lhe peço 1 minuto a mais de vida. Não teve, porque nenhum de nós pode imaginar que a fortuna da vida física pode desaparecer amanhã. E pode. Esse é um estágio do qual nós prestaremos conta um dia. Este corpo tem todas as dificuldades que nós mesmos muitas vezes impusemos a ele. Mas um dia não estaremos mais nele. Mas alguém nos perguntará o que foi que nós fizemos do tempo que nós vivemos na Terra. Podem ser 50, 60, 80, 100 anos. E hoje a medicina diz, no futuro, todo ser humano vai viver 150 anos. E vamos nos perguntar, viver tanto para quê? Se a nossa vida não tiver um sentido maior, se a nossa fortuna não for olhar para o outro, dizer o que o outro quer ouvir, mesmo que nós não concordemos, mas ele precisa ouvir naquele momento a palavra nobre que nós temos para dar. Depois, o tempo vai trazer outras experiências, mas vai ficar aquela decisão que nós tivemos de amparar aquela pessoa, com a nossa simpatia, com o nosso sorriso, com a nossa tranquilidade, quando a pessoa está tão atormentada. E hoje, quantas pessoas estão atormentadas? Na Paraíba, uma moça linda sentou-se ao meu lado e disse, Maíse, eu cuido da minha mãe há 20 anos e ela não vai melhorar. O outro, Maíse, eu cuido do meu pai há 10 anos
e ele é muito agressivo comigo. E percebo que tanta gente cuida, esquecendo-se de cuidar de si mesmo. E aí as coisas complicam. Nós frequentamos a casa espírita e não sabemos as lutas, os dramas que as pessoas atravessam. Uma senhorinha idosa, outro dia, depois de uma palestra, me disse: Maíse, fala um pouco comigo, porque o meu filho foi preso por pedofilia. E eu nunca imaginei que o meu filho espírita, que me levou para a casa espírita, pudesse viver e provocar uma situação dessas. Eu fico imaginando, gente, o que Jesus ouvia daquelas pessoas que iam procurar por ele. O desespero, a loucura, a maldade, a escravidão. Meu Deus do céu! Deve ter sido difícil demais. Graças a Deus, ele era a alma mais perfeita que já veio na Terra. Senão, ele não teria suportado. Por isso, há momentos extraordinários, como quando ele diz: que queres que eu te faça? Porque ele conhecia tanto a alma humana. Ele sabia que nós podíamos querer um monte de coisa e, às vezes, permanecer cegos. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Aquele rapaz paralítico, quando chegou próximo à casa de Pedro, ficou desesperado, porque a multidão era tanta em volta que ele pensou: meu Deus, eu sou mesmo um miserável. Como que eu vou passar deitado na cama até chegar à frente de Jesus? Ele olhou para o telhado e disse aos amigos: me subam no telhado, tirem a palha do telhado. E assim os amigos fizeram. Ele desceu à frente de Jesus, dentro da sala. Jesus o cura de uma paralisia total e diz: pega essa cama, leva contigo, começa a tua vida. Meu Deus, que força extraordinária! Por isso, quando nós pedimos alguma coisa, é sempre, se Deus quiser, com o nosso pensamento em Jesus. Senhor, me dê o que eu preciso. O que eu preciso. E muitas vezes não é o que eu quero. O interessante é que as mulheres romanas viam as escravas sussurrarem as palestras que assistiam de Jesus. E começaram a reparar que tinha alguma coisa ali que elas desconheciam. E muitas delas perguntavam às escravas: quem é esse homem de que vocês estão falando? Por que à noite você tem saído? Elas iam, as escravas, assistir Jesus. E muitas dessas mulheres romanas se tornaram cristãs, ao ver que a fortuna das suas escravas passou a ser o que elas não tinham. Passou a ser a obediência, que muitas vezes, por causa da escravidão, elas se recusavam a ter. O Chico foi trabalhar com o tio na venda que o tio tinha, e a responsabilidade dele era uma plantação de cebola que tinha atrás da venda. Sentado ali, já próximo dos 17 anos, aparece Augusto dos Anjos, o poeta, no meio da plantação de cebola, e diz para ele: eu vou declamar algumas poesias que eu quero escrever através do senhor, porque estão planejando que poetas venham para escrever através do senhor. E mais tarde surgiria Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro psicografado pelo Chico. Inclusive, o prefácio é maravilhoso, em que ele intitulou Palavras Minhas. E ele conta que ele não era nada, que ele não significava nada, que ele não tinha nem o terceiro primário completo. Mas aqueles poetas tinham aparecido para falar da imortalidade da alma. Mas vocês imaginem, Augusto dos Anjos não conseguia
que Chico, naquela simplicidade, gravasse na cabeça as poesias que ele, Augusto, queria psicografar. E um dia, irritado, ele disse ao Chico: mas é o senhor que vai psicografar as minhas poesias e as poesias dos outros poetas? Que vai psicografar Castro Alves? Meu Deus, sua cabeça é muito pequena. E o Chico: o senhor tem toda a razão. Eu não tenho nem o terceiro primário completo, eu não sei como é que vai ser. Gente, só aí você vê que a fortuna do Chico era a simplicidade. Porque se fosse Maíse, eu ia imediatamente dizer a ele: o quê? Você é um suicida? No meio de uma plantação de cebola, dizer que eu não tenho cabeça para psicografar sua poesia? Eu já arrasava. O Chico nunca fez isso. Ele sempre entendia profundamente o motivo de todas as pessoas. Então, aí é que começa o entender quem é que é rico, quem é que é pobre. Eu me lembro que uma vez uma mulher desequilibrada procurou pelo Chico e falou um monte de coisa, muito rica. E quando ela saiu, o Chico disse: que pena, ela só tem dinheiro. Esta frase já dizia tudo. Ela não tinha bondade, equilíbrio, futuro, porque não importa o quanto tenhamos, ou quanto tenhamos que trabalhar para ter, importa que sabemos desde hoje que a fortuna que nós vamos querer encontrar na verdadeira existência é o bem que nós tivermos feito. É só disso que nos vão perguntar. Maria Dolores foi amiga de Divaldo Franco, e ela tinha vontade de que alguém se apaixonasse por ela. E ela nunca encontrou um rapaz para esse fim, que se apaixonasse por ela. E quando ela chegou do outro lado da vida, vocês sabem, foi uma das primeiras coisas que ela comentou, que ela não tinha sido feliz afetivamente. E ela conta que um espírito amigo que a recebeu disse: e você, Maria Dolores, que chegou agora da Terra, o que você nos traz? E ela imediatamente disse: eu fiz o bem, mas não encontrei nunca um coração que amasse o meu coração. E era uma mágoa grande que ela tinha. Ele então disse: é mesmo? E o que você me conta dos abandonados? O que você me conta das crianças que não têm ninguém? O que você me conta dos tristes? O que você me conta daqueles que não tiveram ninguém na família para ser confortado ou confortar? Você, Maria Dolores, que está voltando da Terra, o que você me fala dos caminhos por onde você passou e encontrou pessoas cuja a única fortuna seria um abraço seu, um respeito seu? E ela termina dizendo: Senhor, que tristeza a verdade no além. Eu apenas quisera ser amada, não amara ninguém. Uma Maria Dolores, hein? Divaldo a conheceu. Dizia que ela era uma pessoa extraordinária. Divaldo, que poderia ter sido uma pessoa imensamente rica, junto com seu amigo Nilson, inaugura a Mansão do Caminho e dedica toda a existência a levar a palavra do Evangelho a 103 países. Recentemente, em 13 de maio, Divaldo desencarnou. E ele já estava com 98 anos, tinha um câncer de bexiga, fez quimioterapia, fez radioterapia, fez tudo, mas sabia que não ia dar certo. Mas eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, maravilhosa. Estávamos em Porto Seguro, lotado o salão. Divaldo ia dar uma palestra. E aí Nilson disse para mim: Maíse,
Nós dois, eu e você, somos os únicos que não conhecemos Porto Seguro. E estão propondo que a gente saia devagarzinho. Tem um carro lá fora. E eles vão nos fazer conhecer Porto Seguro. Vamos comigo. Eu falei, mas o Divaldo já está no microfone. Como é que nós vamos sair? Não tem problema. Você vem atrás de mim, segura minha mão e vamos pela parede. Nós levantamos, Nilson na frente, eu atrás, segurando a mão dele, pela parede. Vocês não vão acreditar. Divaldo disse no microfone. Aquela massa humana devia ser 10 vezes mais do que somos hoje aqui. Vá, Maíse. A cara das pessoas, para mim, essa horrorosa, não vai assistir o seminário do Divaldo. Vá, Maíse. Leve Nilson com você. Claro que eu, envergonhada, parei. E o Nilson, não para, não. Falei, gente, se Nilson mora com o Divaldo desde que os dois eram quase meninos e está me mandando caminhar, vou caminhar. Continuei caminhando atrás dele. Divaldo continuou também. Leve Nilson, Maíse. Mas quando você chegar lá onde está a Cruz de Cabral, segure Nilson, porque ele é tão velho que veio com as caravelas e ele vai querer se jogar na água e você vai ter que prestar contas do Nilson para mim. Gente, nós saímos de Porto Seguro endemoniados, mas no carro, quando nós entramos no carro e o carro começou a rodar, toca o celular do Nilson. Ô, fulana, era uma amiga de Salvador. Estou aqui com Maíse, vamos fazer um tour maravilhoso. E fomos mesmo. Depois, ninguém do seminário olhava para a gente. E aí o Nilson, com a maior tranquilidade, dizia, eu tenho uma fortuna na minha vida. Eu conheço o Divaldo desde sempre. Eu já assisti tanto seminário dele que eu captei a Maíse e nós fomos conhecer Porto Seguro. No dia seguinte, Divaldo estava com uma gravata roxa. Ele sentou do meu lado e eu falei, nossa, essa gravata caiu muito bem em você. Ele, na mesma hora, disse para o Nilson, tá vendo? Maíse é mulher, ela sabe que eu fico bem de gravata roxa. Porque o Nilson tinha dito que ele estava horroroso de gravata roxa. E ele ficou realizado, porque alguém estava dizendo, uma mulher, que ele estava bem de gravata roxa. Oh, meus amigos, era uma pessoa bem-humorada, mas as pessoas vinham contar cada história para ele, que, claro, ele ficava circunspecto. Chico, meu Deus, as pessoas contavam coisas horríveis para o Chico. A fortuna do Chico era abraçar a pessoa, olhar para o céu e dizer, oh, meu amigo, não se preocupe, sua estrada é de luz. Os maiores perturbados que iam procurar o Chico dizia isso, sua estrada é de luz. Há pouco tempo eu disse para uma amiga, sua estrada é de luz. Ela, não fala isso. Não fala, porque o Chico dizia isso para o pessoal que era perturbado, para dar um pouco de esperança. Imaginem vocês, Jesus vendo aquelas pessoas tão necessitadas. Os judeus eram escravos há tanto tempo, que já nem sabiam mais o que era liberdade. E chegar à frente de Maria e Marta, com Lázaro morto, e ouvi-las dizer, ah, Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido.
E ele imediatamente disse: tens certeza de que ele não estaria morto? Temos. E ele então manda tirar a pedra, traz Lázaro de volta, mas para dizer: desatai-o e deixai-o ir. Não queria mais um apóstolo, ele queria que Lázaro seguisse a sua vida. E que a fortuna de Lázaro fosse viver o tempo que ele ainda tinha para viver. Depois ele ficou doente e morreu. Mas a tarefa estava feita. Ele tinha retornado da morte física através do chamado de Jesus. Lázaro, vem para fora. Eu tenho certeza que os nossos protetores, os nossos mentores, estão nos dizendo a mesma coisa. Que a gente venha para fora das nossas dificuldades, das nossas reclamações, das nossas solidões, que muitas vezes são necessárias, daquilo que nós não compreendemos ou das pessoas que não nos compreendem. Mas nós compreendemos o outro? Nos cabe a perguntar. A maior de todas as fortunas, Casimiro Cunha já dizia através do Chico Xavier, era um dia poder sair do corpo e escutar alguém dizer: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Quando Virginia Woolf, depois de tantas crises de tristeza, depressão, não se chamava naquela época assim, encontrou um homem que a amava de verdade, e eles estavam juntos há 2 anos, e ela era tão feliz com ele. Ele diz a ela: agora que você está tão bem, eu tenho que fazer pequena viagem, tem problema? Ela: claro que não. Vá, meu querido, vá e eu fico aqui. 2 dias depois dele viajar, ela veste o seu hobby favorito, enche de pedras todos os bolsos que o hobby tinha, entra no rio que passava atrás da sua casa e comete suicídio. Porque o amor, a fortuna de ser amada, tinha chegado, mas ela não conseguia mais entender que era preciso viver para aproveitar aquela coisa tão linda que tinha surgido na vida dela. Na crise que atravessou em 1954, Getúlio Vargas dizia: só sairei do Palácio do Catete morto. E a filha Alzira, sua única filha mulher, grande afinidade do seu coração, dizia a ele: pai, pelo amor de Deus, não faça isso. Me promete que você não vai tirar a própria vida. E ele, para acalmá-la, dizia: que bobagem, você acreditou nisso? Prometo, eu não vou tirar a minha vida. De manhã cedo, em 24 de agosto, se escuta um tiro. Ela foi a primeira a correr para o quarto do pai. Ela sabia. E quando ela se lançou sobre ele, ele já não conseguia falar. Do seu pijama, uma bola de sangue na altura do coração. E ela, começando a chorar, disse: pai, você prometeu. Você prometeu. E ele só olhava para ela, já sem poder responder. Ele havia prometido, mas o seu coração não queria outra vida que não aquela que ele julgava que era importante para ele. Às vezes a vida nos traz lutas enormes e nos propõe outros caminhos que nós não queremos, mas que são necessários para a nossa alma. São lições que começam com avisos, que começam com intuições. Alguma coisa nos diz que nós precisamos sacudir a nossa existência. Nem todo mundo se aproxima do trabalho no bem. Muitas vezes comete loucuras, vai às vinganças, vai para os vícios. Mas nós, que já fomos tocados pela certeza de que Jesus é o amigo incomparável de todas as horas,
sabemos que precisamos continuar. Até que um dia alguma coisa aconteça que nos faça retornar à verdadeira existência. Quando os livros psicografados por André Luiz começaram a surgir, Chico sofreu muito, porque era início da década de 40 do século passado, e os espíritas da época foram os primeiros a dizer que tudo aquilo era fantasia, que não era possível que existisse o mundo espiritual como André Luiz estava mostrando. E hoje sabemos que era. André Luiz, estupefado, médico e sanitarista que tinha sido na Terra, encontra do outro lado da vida a impossibilidade do seu próprio coração. Ele limpava o vômito dos espíritos desencarnados que estavam em sofrimento, recém-conduzidos às câmeras de recuperação de nosso lar. Ele que tinha sido homenageado, ele que tinha sido considerado um homem acima do bem e do mal na Terra, ali estava, limpando o vômito que existe dos irmãos desencarnados em sofrimento. No livro Entre a Terra e o Céu, uma das 13 obras que ele psicografou através do Chico, ele relata a história do menino Júlio, suicida por 2 vezes. Numa vida se jogou num rio, na outra ingeriu veneno. Ele retorna na mesma família com a qual tinha compromisso. Num primeiro momento, morre afogado no mar. A segunda esposa de seu pai, enciumada dele, resolveu não prestar atenção. E uma onda vem e leva Júlio com ela. Júlio retorna, dessa vez filho da segunda esposa de seu pai. Mais uma doença na garganta, desde bebê, o faz desencarnar com menos de 1 ano e meio, pagando assim o suicídio por envenenamento. Clarencio é o mentor espiritual do livro Entre a Terra e o Céu, porque em cada livro, um espírito, uma vez Calderaro, outra vez Gúbio, aparece e, ao longo de todo o livro, ensina o que André Luiz precisava aprender, e André Luiz, através da mediunidade do Chico, psicografa. Durante 2 anos, ele acompanhou Chico todos os dias, na psicografia que o Chico fazia. Um dia o Chico perguntou: já que vamos começar a trabalhar juntos, como é o seu nome? E para esconder que ele era o sanitarista Carlos Chagas, ele diz, quando vê um garoto passar correndo: aquele ali é seu sobrinho? E o Chico diz: é. Como é o nome dele? André Luiz. Pois então meu nome será André Luiz. Não havia mais a fortuna, não havia mais a fama, havia apenas alguém que tinha chegado, um suicida inconsciente no mundo espiritual e que precisava de uma fortuna nova, o merecimento de trabalhar através de Chico Xavier e trazer o relato de que nós somos, fora da matéria após a morte, aquilo que nós tivermos feito de nós mesmos. Nada mais do que isso. Os nossos familiares que foram antes podem nos receber com carinho, mas aquilo que nós trazemos, portas adentro da nossa alma, é o que falará de nós a todos. Por isso, às vezes a pessoa desencarna e alguém diz assim: nossa, mas toda vez que eu lembro do fulano me dá uma angústia. Por quê? Porque muitas vezes estamos em contato com aquela alma que, desavisada, levou para a verdadeira existência conflitos que ela nunca solucionou e nunca pediu ajuda para solucionar. E nós entramos em contato com aquela angústia, com aquela dificuldade. Mas quando conhecemos a pessoa e sabemos que sua vida foi uma vida de dedicação, de autoburilamento, então sabemos que
que ela vai continuar. E que muitas oportunidades lhe serão dadas para fazer o bem. Nós temos muita ilusão daqueles que nos protegem. Eu tenho certeza que o meu mentor espiritual é um ser de muita luz. Eu confesso a vocês que de vez em quando eu digo para os espíritos que me ajudam, não sei como vocês me aguentam, porque eu não estou me aguentando. A verdade é que a maioria dos nossos protetores são os nossos familiares recuperados desta vida ou de outras que realmente nos abençoam. Nós é que temos a pretensão de acreditar que é pouco Dr. Bezerra de Menezes. Você já ultrapassou a fase de Dr. Bezerra de Menezes. Eu já escutei gente dizer isso para mim. Não, mas essa fase de espírito de luz eu já ultrapassei. E eu, surpresa, perguntei, e você está em que fase? E a pessoa com a maior tranquilidade me disse, a dos extraterrestres. Eu falei, meu amigo, acredito nos extraterrestres. Aliás, eu deixo a janela da minha casa escancarada, porque se aparecer uma mãozinha verde, eu estou pegando. Porque outro planeta, com certeza, melhor do que a Terra, há de existir. Nem que sejam os anéis de Saturno. O problema é que, por enquanto, para a nossa alma eterna, que vai ao futuro para a perfeição, a Terra é o nosso hospital-escola. É nele que nós estamos reencontrando, é nesse planeta que nós estamos reencontrando a nós mesmos. Das loucuras de ontem ao equilíbrio de hoje. Da indiferença de ontem à missão que sabemos ter de amparar, de proteger, de revigorar o nosso coração. Eu desejo tanto que da próxima vez que nos encontremos, estejamos ainda melhores do que estamos hoje. Por enquanto, eu falo por mim, eu sou o Kung Fu Panda. Quando eu olho um degrau de escada, eu penso, minha inimiga, a escada. Mas esse dia vai passar. Quando o meu professor de Pilates chega lá em casa, eu digo para ele, sincera, você sabe que eu te detesto. Mas eu preciso de você. E no fundo, fortuna, nós percebemos que não importa o que nos aconteça, o dia de amanhã vem perto. E nós vamos nos rever tantas vezes ao longo da eternidade, sempre felizes, esperançosos, amigos do bem. Sejamos amigos do bem, não importa o que aconteça. Que nossa luz possa iluminar outros corações, hoje e por toda a eternidade. Nos veremos ainda muitas vezes, até que, enfim, estejamos perfeitos. E o que nós vamos fazer perfeitos? Vamos ajudar aqueles que ainda não são. Que Jesus nos abençoe e nos guarde a todos, meus amigos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Existe uma cena que deveria nos inquietar profundamente. Um espírito chega ao mundo espiritual e é perguntado: o que você traz da Terra? Não perguntam quanto dinheiro ganhou. Não perguntam qual cargo ocupou. Não perguntam quantos seguidores tinha. Perguntam o que você fez com o tempo que recebeu. A verdadeira fortuna é o bem que você espalhou. É o abraço que ofereceu. É a palavra que consolou. É a renúncia silenciosa que ninguém viu. Talvez você não seja milionário. Talvez esteja lutando para pagar contas. Talvez esteja cuidando de alguém doente, enfrentando crises, carregando dores invisíveis. Mas se estiver amando, você já é imensamente rico. E no dia em que atravessar o portal da morte, que alguém possa dizer: o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja confundindo riqueza com felicidade. Deixe nos comentários o que mais tocou seu coração. E siga com a gente nessa jornada de construção da verdadeira fortuna espiritual.